Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e nesse vídeo iremos falar de Corinthians 1, Bahia 2, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Fiel torcida, eu acho que se você acompanhou o jogo, se você viu a partida, você, óbvio, pode discordar de mim, mas eu acho difícil. Que se você conseguiu assistir, o Corinthians não fez um mau jogo contra o Bahia nesse sábado. O Corinthians fez um jogo, na verdade, bem competitivo. Inicialmente eu não tinha gostado da escalação do Dorival, já vou falar da escalação aqui. Não tinha gostado do esquema, né? Porque nos primeiros minutos você já percebia o Ranieri como um terceiro zagueiro, mas foi um esquema que durante a partida se mostrou muito interessante e mostrou e fez por conta do esquema o Corinthians pudesse ter uma superioridade ao adversário. Porém, tudo vai às favas, né? Porque o Corinthians, como sempre, começa o jogo dormindo, né? O André Ramalho, todo o sistema defensivo olha, né? Simplesmente olha o Michel Araújo dominar, girar o corpo, bater, ninguém fecha o bate, ninguém chega junto, ninguém fecha espaço, ninguém diminui, ninguém cerca, não. É um espaço que o cara consegue conduzir a bola, girar, fazer o que quer e ninguém marca. E com 1 minuto de jogo, o Corinthians toma um gol. Eu acho que o Hugo poderia ter ido o melhor lance, ele até chega a tocar na bola e tal, mas eu acho que é uma bola muito defensável, ainda mais pelo nível do Hugo, mas eu acho que o Hugo ele tem muitos créditos e tal e tudo mais. E para mim, o erro maior de todo o sistema defensivo, os volantes e os zagueiros, que ninguém fecha o bate, ninguém marca, o Micharucho faz o que quer. E aí tudo vai para as favas, né? Tudo vai para as favas com 1 minuto. Era de novo o filme se repetindo. O Corinthians toma um gol cedo e o time adversário se retranca, como foi contra o Fortaleza. Eu já pensava, vendo o jogo, pô, vai ser de novo aquela mesma história. O Bahia vai se retrancar, a gente vai demorar um século e vai terminar empatado o jogo. Infelizmente foi até pior que isso, a gente perdeu, né? E não demorou para o Corinthians empatar. Na verdade, o esquema que eu não tinha gostado de início dessa ideia deu muito certo. O Corinthians foi muito melhor que o Bahia em toda a primeira etapa. Eu acho que eu já posso colocar aqui que em todo o jogo o Corinthians foi bem superior ao Bahia. O Bahia não teve formas, não achou formas de sair da pressão do Corinthians, muito menos de conseguir agredir o sistema do Corinthians. No gol do Bahia sai nesse sono da zaga. Aí rapidamente o Corinthians empata num gol que, na minha visão, foi bem anulado pela arbitragem, né? O Kaique, mesmo que sem querer, acaba estando com o braço muito aberto. E o toque, a bola pega no braço dele, por conta desse toque, a bola cai para ele dar o passe para o Garro. Então, para mim, o gol foi bem anulado, infelizmente, né? Não queria que fosse. Era um gol muito importante para voltar a confiança do Garro e tudo mais. Né? Então, assim, é difícil. Né? Mas o Corinthians jogava bem melhor e consegue o seu segundo gol num lance ali meio que uma loucura dentro da área, a bola fica pro Guinegão, ele faz o gol de bicicleta, gol que demorou um século para ser validado. O árbitro tentou de qualquer jeito anular o gol, chamou bandeira, todo mundo foi para a cabine do VAR quase, para ele dar um gol que, cara, sim, era legítimo, né? Era óbvio que ali com as primeiras imagens que o Guinegão não tinha atrapalhado o goleiro. Ele demorou 10 minutos praticamente para validar o gol, bizarro, né? Mas no final das contas ele validou. E aí, de novo, um erro, uma dormida, um erro infantil, um momento de colapso. A gente toma o gol no lance seguinte, pênalti. Um pênalti que começa na saída de bola, um chutão do Bahia para frente. O André Ramalho, simplesmente, num erro técnico grotesco de um jogador amador, semi-profissional, ajeita a bola para o jogador do Bahia. O jogador do Bahia dá um lançamento nas costas do André. O Mateuzinho na cobertura faz um pênalti inadmissível. Faz um pênalti inacreditável. Eu vou dar nota de cada um, né, e tudo mais. Mas assim, faz um pênalti inacreditável. E aí tomamos 2-1, e aí de novo. Aí o Bahia se fechou, só ficou saindo em contra-ataque. E o Corinthians foi melhor, amassou. E aí o jogo como um todo foi isso. O Corinthians com a posse, o Corinthians criando,
né? Eu acho que ainda é um time muito pobre em ideias, mas que criou, que teve chance. Mas infelizmente nossos melhores jogadores hoje de ataque estão lesionados. Acho que a partida do Kaique e do Guinegão foi muito boa. Inclusive, vou aproveitar esse gancho para trazer aqui a escalação para vocês, né? O Corinthians foi com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho do lado direito, aí André Ramalho, Gustavo Henrique e Ranieri, né, como três zagueiros, e o Matheus Bidu na esquerda. O meio de campo com Martinez, Breno Bidon e Garro, e dois atacantes, Guinegão e Kaique, né? Foi essa escalação que o Dorival mandou a campo que eu gostei. É, de certa forma, primeiro porque eu não achava que o Ranieri ia jogar de zagueiro. Até aqui, ó, só pra vocês, o esqueminha, ó. O Corinthians não tá com três zagueiros, mas o Corinthians jogar de três zagueiros, tá? Eu não imaginava que o Ranieri ia jogar de terceiro zagueiro, então, de início eu gostei, principalmente por ver os dois garotos no ataque. É por isso que eu aproveitei o gancho. Porque eu gostei da partida dos dois, acho que eles foram bem. É claro, são dois jogadores que precisam evoluir, são dois jogadores que têm muito o que evoluir, mas são dois jogadores que mostraram muito mais do que Thales Magno e Romero. Para mim, assim, mostraram muito mais. Sabe, um jogo mostrou que eles têm condições de jogar, que eles podem jogar, né? Acredito que o Dorival não vai mantê-los, acho difícil. Acho que seria o correto a se fazer agora. Dar sequência para esses garotos, aproveitando que o Memphis está fora, que o Yuri, infelizmente, vai ter que ficar fora de novo. Né? Então, assim, eu aproveitaria desses garotos. São dois garotos com muito potencial. Sempre achei muito estranho o Kaique, porque ele fez uma copinha de 24 em altíssimo nível. Foi um dos destaques da copinha ao lado do Breno Bidon. E o Breno Bidon ganhou muitas oportunidades. A gente vai falar do Breno, inclusive, nesse jogo. Ganhou muitas oportunidades, teve chance, virou um 12º jogador do Corinthians em certos momentos, virou até titular naqueles 9 jogos em sequência que a gente venceu no Brasileiro do ano passado com o Ramon, e o Kaique sumiu. O Kaique não era utilizado, o Kaique era escanteado, também não era emprestado, não dava para entender o caso do Kaique. Ontem não, né? Caramba, tô gravando esse vídeo muito distante, mas no jogo, né? No jogo ele foi bem. Da mesma forma que o Guinegão, é claro, eles são jovens, eles não vão acertar tudo. A gente tem que ter essa ideia em mente, a gente tem que ter isso em mente. Mas só de não ver o Romero e o Thales já me agradou demais a ideia do Dorival. Como eu disse, eu não sabia que ele ia com três zagueiros. Né? Porque se eu soubesse, não sei se teria me agradado tanto essa ideia. Mas que no final deu certo, como eu disse. O Corinthians fez um jogo muito interessante. O Corinthians não jogou mal, cara. Eu acho que se eu viesse aqui e falar, pô, o Corinthians fez uma partida horrorosa, não. É claro, o resultado ele é péssimo. Apesar do Bahia hoje ser quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o Bahia não jogou nada. É um time que veio para a Arena para buscar um empate e saiu com a vitória, saiu no lucro. O time do Bahia não jogou nada. O time do Bahia fez, na verdade, aconteceu o que eles queriam. Aproveitar do sono do Corinthians, de dois colapsos do André Ramalho e do Mateuzinho, e fizeram dois gols. E aí só se fecharam. O Corinthians sem os seus principais jogadores de ataque, tendo que criar chances, depender do Garro fazer milagre. Como eu disse, o principal problema hoje do Dorival é um ataque sem ideias. Eu acho que o Dorival ele tem reclamado muito de reforços. E sim, todo mundo sabe. Nós torcedores sabemos, jornalistas sabem, o Fabinho Soldado sabe, todo mundo sabe. O Corinthians precisa de reforços. O Corinthians precisa se movimentar. O Corinthians precisa trazer peça. Mas o trabalho do Dorival tinha que estar entregando mais. O Dorival teve um mês de parada para o Super Mundial. Perdão que eu tô um pouco gripado, tá? Acho que já deve ter dado pra perceber pela minha voz. Mas ele teve um mês de parada e o time não evoluiu. A gente eliminar o Palmeiras da forma que foi, fazendo jogos muito interessantes, jogos onde o Corinthians conseguiu em bons momentos, conseguiu se impor em alguns momentos dentro do próprio Allianz, sabe? E depois a gente vê que a gente viu em Caxias contra o Juventude, que foi patético, jogadores andando em campo, relaxados, sem vontade alguma. Né? Contra o Bahia teve vontade, porém, assim, erros grotescos, falta de concentração. O que foi o carrinho do Mateuzinho no lance do pênalti? O que foi aquilo? Eu falo muito bem aqui do Mateuzinho, eu e o Cauã. A gente sempre
elogia muito as partidas do Mateuzinho. O que fez o Mateuzinho no sábado? Horrível a partida do Mateuzinho, gente. Péssima. A ideia do Dorival deu muito certo. Porque tanto ele quanto o Bidu tiveram muito espaço pelas beiradas de campo. Muito espaço. Inclusive, a escalação com 3 zagueiros era uma escalação que, com o Ramon, em alguns momentos já tinha se mostrado eficaz o ano passado. Já tinha se mostrado uma escalação interessante, é claro. O losango era e foi o que deu mais certo. Mas em alguns momentos, principalmente contra o Bahia, um jogo que a gente venceu, é uma das primeiras vitórias do Ramon com o Corinthians, foi a primeira fora de casa, inclusive, foi 1-0 gol do próprio Romero lá. Foi um jogo onde a gente jogou com 3 zagueiros e Bidu e Mateuzinho como alas. Então é uma escalação que, de certa forma, me agrada, porque a gente tem 2 laterais que são melhores atacando do que defendendo, isso é claro. O Bidu é melhor atacando do que defendendo, o Mateuzinho também. Apesar de eu achar que o Mateuzinho evoluiu bastante nesse quesito. Mas o jogo do Mateuzinho, no sábado, foi um terror. Foi assim de arder os olhos, errando tudo no ataque, demora para tomar decisão, dando uns passes medíocres. Quando teve espaço, não conseguiu utilizar bem desse espaço. Foi um terror a partida do Matheus. Foi um terror. A gente vai falar já já da nota de cada um. Mas assim, analisando o jogo, não foi um jogo ruim do Corinthians. Eu acho que o Corinthians do Dorival precisa muito evoluir. Eu acho que precisa de reforços, isso é claro, né? Achar, né? Eu tô falando eu acho, mas não. É claro, a gente precisa de reforços, a gente precisa trazer alguém, não sei como, mas precisa dar jeito. Precisa trazer jogadores. Precisa. A gente precisa. Muito ainda. Do mesmo jeito que a gente precisa para defesa, a gente também precisa para ataque. O nosso elenco é incompleto. Com as lesões de Memphis e Yuri, isso fica claro. A gente está tendo que botar 2 garotos da base no fogo por conta disso. O Vitinho, sem condições de jogo, teve que entrar na partida, porque não tem peça. Não tem como mexer no time. O Breno Bidon fez outra partida horrorosa. Desde a chegada do Dorival, o Breno Bidon não conseguiu fazer 1 minuto em campo sequer decente. Mas, como é que você tira o Bidon? Quem que você coloca no lugar? Você tem Charles, que é podre. Você tem Rian, que é horroroso. Você tem o Maicon, que ninguém mais aguenta o Maicon. Eu nem sei se ele está disponível para o jogo. Vive lesionado também. Então, assim, é uma situação péssima nos bastidores. Inclusive, o Garro falou disso depois na saída do gramado na zona mista. E é claro que atrapalha. A gente sabe. Os bastidores do clube são atrapalhados. Os jogadores não têm certeza de nada. Nem sequer sabem quem será o presidente. Aí agora surge um cidadão do nada falando que vai colocar 5 bilhões no Corinthians. Veremos. Eu espero que seja verdade. Não confio em ninguém. Já deixo isso aqui bem claro. Você, torcedor corintiano, não confia em ninguém. Eu, infelizmente, eu tenho total abertura com vocês e falo numa boa. Apoiei o Augusto Melo. Apoiei. Claramente apoiei como muitos torcedores apoiaram. Acreditamos nele. Infelizmente, ele quebrou com a nossa confiança. Infelizmente. Infelizmente, ele não fez praticamente nada do que ele prometeu. Né? Praticamente nada. Não dizer nada. Então, eu não vou acreditar. Eu prometi pra mim mesmo que eu não apoio ninguém, eu não acredito em ninguém, eu só acredito vendo e fazendo. Falar, meu amigo, até papagaio fala. Eu aprendi muito isso com Augusto Melo. Falar, todo mundo fala. Né? É fácil falar, é difícil de fazer. Então, se for verdade, eu espero que seja, porque vai ajudar demais, vai assim, me tirar um peso das costas do Corinthians, mas ao mesmo tempo, eu não sei se é verdade. A gente precisa de provas, a gente precisa, segundo informações, né? Ele vai dar entrevista coletiva, veremos. Eu espero que seja verdade, eu espero que ele queira mesmo bem do Corinthians. Porque a gente sabe, gente, o Corinthians bem gestado, com uma boa gestão, né, bem gerido, eu ia falar bem gestado, não, é bem gerido, não estava vendo a palavra, vira uma máquina. O Corinthians com uma gestão bem feita, com pessoas que querem mesmo o bem do clube, que não querem sugar o clube e tudo que o clube tem, esse clube vira uma máquina. Que a gente tem uma torcida foda,
que não para nenhum momento. O momento do clube é péssimo e mesmo assim a gente tá lá, lotando o estádio. Está enchendo a Neoquímica Arena. O time mesmo jogando nada em alguns jogos, a gente tá lá. A torcida que lança a camiseta da Nike, pá, esgota. Corinthians que tem uma visibilidade em todo o país absurda. Uma visibilidade absurda. Todo mundo sabe. Corinthians com pessoas que querem o bem dele vai voar. E eu espero mesmo que essas pessoas estejam lá dentro e que elas queiram mudar. É claro, a gente sabe, o torcedor sabe, tem consciência, não vamos mudar da água para o vinho. Não vai ser de uma hora para outra. A única forma de sair de uma hora para outra é a SAF. É a única forma. E mesmo assim pode ser que dê errado. Tudo bem, os exemplos de SAF aí estão dando certo, Botafogo e Cruzeiro. Mas a do Vasco deu errado. Então a SAF não é certeza de nada. Mas seria o caminho mais fácil. Seria o caminho mais tranquilo de fazer isso. Claro, consegue se reerguer como o Flamengo fez sem ser SAF? Consegue. Claro que consegue. Tem condições disso. Tem uma torcida que não vai apoiar, não vai parar, né, de apoiar de forma alguma, tá? Mas voltando, né, sair muito do assunto do jogo, é mais ou menos isso. Eu acho que o Corinthians do Dorival deve muito, a gente precisa se reforçar, mas a gente tem que cobrar o Dorival também. Porque mesmo com todos esses problemas, o time tinha que estar entregando mais, né? Ele fala que o Corinthians em poucos jogos foi dominado, que o Corinthians costuma ser melhor do que os seus adversários. Cara, assim, discordo e concordo. Tem jogos que o Corinthians consegue mesmo, como foi esse caso do Bahia, mas tem jogos que o Corinthians não joga nada. Eu tenho aqui comigo o jogo contra o Inter, esses dois contra o Palmeiras da Copa do Brasil, e esse contra o Bahia, que assim foram jogos que eu vi um trabalho, que eu vi um time, que assim, a gente perdeu, fiquei chateado, fiquei puto e tal. Sim, mas a gente perdeu por conta de erros bestas, por conta de falta de atenção principalmente. Mas a gente foi melhor do que os caras nesse jogo contra o Bahia. Contra o Palmeiras e contra o Inter foram os melhores jogos que eu vi do Corinthians na época do Dorival. Jogos que a gente competiu e que a gente foi superior ao adversário. No 11 contra 11, no 11 contra 10, que né, tiveram expulsos aí, tanto contra o Palmeiras contra o Inter, pelo menos o Palmeiras jogo da volta. Então eu acredito que o Dorival pode melhorar esse time. Veremos, né? É claro que o futebol é resultado, né? A gente sabe, o futebol brasileiro é muito resultadista. Nesse momento, os números do Dorival são péssimos. Nos últimos 11 jogos do Corinthians, o Corinthians venceu um no Campeonato Brasileiro. Aquele jogo horroroso contra o Ceará lá no Castelão. Então tem muita coisa para mudar. Da mesma forma que eu vou pedir e vou também tirar um pouco do peso das costas do Dorival, porque eu acho que a culpa não é só dele e o Corinthians precisa de reforço, eu também vou culpá-lo. Eu também tenho que culpá-lo, porque tem que entregar mais. O Corinthians tem que entregar mais. Eu, se fosse o Dorival, apostaria um pouco mais nessa escalação com 3 zagueiros, tá? Pelo menos essa é a minha visão. Vamos passar para as notas, né? Passar aqui para as nossas notas. Para quem não sabe como é que funciona, né? Nossas notas não é de 0 a 10. As nossas notas funcionam de uma forma diferente. A gente faz o péssimo dos péssimos, que é o pior jogador da partida, normalmente conhecido aqui como Prêmio Charles, no nosso canal. A gente tem quem foi péssimo, quem foi ruim, quem foi regular, quem foi bom, e aí o melhor da partida, né? Que foi o melhor em campo do Corinthians, a gente sempre faz dessa forma, tá? Então vamos lá, começando com o Hugo Souza. Eu vou dar uma nota ruim pro Hugo, porque como eu disse, para mim, pro nível que eu já vi o Hugo atuar, eu acho que era uma bola defensável, a bola do gol do Michel Araújo, apesar de ter sim ali muita gente na frente e tudo mais, né? Acho que era uma bola defensável. Eu vou dar uma nota ruim pro Hugo, não costumo fazer isso. O Hugo, para mim, continua sendo um dos pilares desse time. É muito importante, a gente vai precisar do Hugo 100%, vamos precisar do Hugo inteiro e pronto para ser aquele Hugo que foi o ano passado, o Hugo milagreiro, que salvou a gente em vários momentos. Eu acredito muito no Hugo, mas foi uma partida abaixo do Hugo, pelo que ele já entregou e pela expectativa que eu tenho nele como goleiro. Mateuzinho, pior partida do Matheus no ano. Eu venho falando aqui junto com o Cauã
nas lives e nos vídeos, o Matheus é um dos melhores jogadores do Corinthians no ano, faz uma temporada muito regular. Esse foi o pior jogo disparado do Matheus, foi o péssimo dos péssimos na noite de sábado, foi o pior jogador em campo, fez um jogo horroroso atacando, defendendo um terror, não só por conta do pênalti, muita bola nas costas, sim, muito ruim mesmo o jogo do Matheus, muito ruim mesmo, né? E ele teve muito espaço para jogar. A zaga do Bahia estava perdidinha com ele espetando ali pelo lado direito. Um jogo horroroso do Matheus e hoje ele vai ficar com o prêmio péssimo dos pés. Ele foi muito mal. Teve gente que foi mal, como por exemplo o Leandro Bidon, teve, mas pior que o Matheusinho ninguém foi. André Ramalho, péssimo, muito ruim também. Os dois gols têm falha dele. O primeiro, que ele não marca, não chega junto, não cerca, não faz nada, deixa o Michel Araújo girar e bater e fazer o gol. E o segundo gol, um erro técnico de um jogador amador, desculpa, um erro bizarro de um jogador do nível que o André Ramalho já apresentou. O André Ramalho já apresentou muito mais futebol do que vem apresentando durante o ano. O ano de 2025 do André é muito ruim, é muito abaixo do que ele já apresentou em 2024, mas a realidade é que não pode fazer o que ele fez. Ali, meu amigo, você rifa de qualquer maneira. Foi tentar tocar a bola, devolver o bola no pé dos caras. Um bizarro, péssima partida do André. Gustavo Henrique nem acho que foi tão mal. Né? Nem acho que foi tão mal. Vou dar uma partida regular pro Gustavo. Eu acho que ele foi interessante ali na zaga. Matheus Bidu, também vou dar uma partida regular. Acho que defensivamente conseguiu entregar. O Corinthians sofreu pouco, né, ali por aquele lado. Esqueci de falar do Ranieri, mas é por causa da formação aqui, mas tá bom. Já falar do Ranieri. Não achei a partida do Bidu tão ruim. Eu acho que, na verdade, ele foi até melhor defendendo do que atacando dessa vez, algo que não é costumeiro. Acho que ele poderia ter sido mais incisivo lá do lado esquerdo. Ele teve menos espaço do que o Mateuzinho, né, mas eu acho que ele poderia ter sido mais participativo ofensivamente. Faltou um pouco do ofensivo do Bidu aparecer, né? Eu vou dar uma nota regular também para o Bidu. Ranieri, cara, partida segura do Ranieri, bem na defesa. Ele estava jogando ali do mesmo lado do Bidu, né? Ele era o zagueiro pela esquerda. Seguro, como eu disse, tanto ele quanto o Bidu sofreram muito pouco durante o jogo. Acertaram mais do que erraram defensivamente. Então não tem que reclamar do Ranieri. Dá uma partida também boa para o Ranieri. Dá uma partida boa para o Ranieri, uma nova função. E que ele foi bem, fez um jogo seguro, tranquilo. Gostei da partida do Ranieri. Da saída de bola também foi importante. Achei interessante o novo posicionamento. Como eu disse, quando eu vi disposto em campo, falei, nossa, lá vem o Dorival inventar. Mas gostei. Gostei da ideia e se fosse o Dorival, tentaria manter para os próximos jogos. Acho que pode ser uma ideia interessante. Principalmente para ter essa mudança tática. O Corinthians pode começar no losango padrão e, quem sabe, durante a partida, mudar, jogar nessa linha de três, para ter uma variação durante a partida. Achei interessante. Martinez, cara, o Martinez tá difícil, cara. O Martinez ele fez 2 clássicos contra o Palmeiras importantíssimos. A gente sabe, o Martinez é um cara muito bom para jogar clássico, porque ele é um cara raçudo, cara que vai se entregar, cara que vai correr, que vai causar intriga, que vai peitar os caras. É aquele cara que pro clássico ele é ótimo, porém fora de clássico o Martinez anda muito mal. Teve uns contra-ataques do Bahia que ele matou, que ele foi muito bem, deu um carrinho só na bola e tal. Não foi uma partida horrorosa do Martinez, nem nada disso. Até acho que em alguns momentos ele atacou o lado direito, porque o Mateuzinho não estava conseguindo atacar. E o Dorival mandou ele começar a atacar aquele espaço e aí piorou o jogo do Martinez. Mas o Martinez não fez um jogo horroroso. Mas falta pro Martinez, cara. Falta, eu acho que o Martinez pode entregar mais do que ele entregou com esse jogo contra o Bahia. Então por isso eu vou dar uma nota aí ruim pro Martinez. Acho que ele pode entregar mais. Breno Bidon, péssimo. Péssimo, péssimo, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Breno. Desculpa, vejo muita qualidade no Breno. Porém, esse futebol do Breno, ele murchou. Ele é um Breno completamente diferente. Não do Breno da copinha, do Breno profissional. Sabe? O Breno antes era um cara participativo, um cara que aparecia no ataque, um cara que dava opção, um cara que marcava, que chegava junto. O Breno de 2025, principalmente pós saída do Ramon, cara, ele murchou. Jogador que some do jogo, quando toca na bola erra, parece meio aéreo. Não sei se é questão de proposta, de uma possível saída, mexeu com o Breno, mas assim, ele tá perdido. Ele tá completamente perdido.
Infelizmente, a gente tem o Carrilho fora até o final do ano. O Carrilho não deve voltar para essa temporada. E o Breno seria o cara para substituir, porque tem qualidade para isso. Mas nesse momento, o Breno não marca, o Breno não ataca, não consegue participar de forma alguma. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Parece menos um em campo. E é triste dizer isso, cara. Porque eu vi esse moleque acabar com a copinha de 24. Ser um cara absurdamente ofensivo, um motor no meio de campo que subia, descia box to box, fazia gol importantíssimo. Subiu profissional e foi muito bem quando era colocado em campo. Depois que virou esse titular, depois 12º jogador, era muito importante. O cara que entrava, conseguia jogar, conseguia ajudar o Corinthians. Hoje não faz nada. Infelizmente, o momento técnico e tático do Bidon é terrível. É muito ruim mesmo. Tá? Não sei se é falta de confiança, se são as propostas que mexeram com ele, mas tem que acordar. Tem que acordar porque a gente vai precisar muito do Breno. Não é desse Breno, a gente vai precisar do Breno que a gente sabe que tem potencial. Meu Deus. Garro. Cara, é duro, velho. O Garro, né, voltando ao assunto dele na zona mista, falou que tá jogando no sacrifício, isso é óbvio. Acho que todo corintiano tá percebendo, o Garro claramente não tá 100%. O Garro claramente tá se sacrificando, o Garro claramente tá se entregando o máximo que ele pode. É bom esse período que a gente está tendo sem jogo no meio de semana para o Garro descansar. Infelizmente, a gente pegou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, não por conta do time, porque o Atlético Paranaense é horroroso, e o Corinthians tem que classificar, e o Corinthians precisa, de qualquer jeito, classificar, porque isso é um vexame cair para esse time horroroso do Atlético Paranaense. Infelizmente, é um gramado sintético, cara. E eu não sei, se eu fosse o Dorival, eu não levaria o Garro pro jogo. Me desculpa. Mas o jogo da ida, lá eu não levaria o Garro. Me desculpa. Para proteger a saúde do atleta. A gente precisa muito do Garro. Ah, Gabriel, a gente não tem o Yuri, não tem o Mendes, vai ficar sem o Garro? Sim. Por mim, eu sou completamente adepto a essa ideia. O Garro não pode jogar no gramado sintético. Ele disse isso na zona mista ontem. Depois do jogo contra o Palmeiras, as dores aumentaram muito. O sacrifício está sendo ainda maior. Sintético é horroroso para quem tem o joelho ruim. Infelizmente, o Garro sofreu essa lesão no joelho. Infelizmente. Muito triste a gente vê o Garro não conseguindo entregar. A gente vê que ele quer entregar, mas que ele não está 100%. Que ele não consegue entregar. Tá? É claro, ele é muito diferente. As principais jogadas de ataque surgem do pé dele. Ele fez o gol ontem mesmo que... Ontem, meu Deus do céu. Eu tô com ontem na cabeça, sábado. Mesmo que impedir ele... Mesmo que impedir não, mesmo que anulado, ele fez o gol. Como eu disse, era um gol importantíssimo para ele. Acabou sendo anulado. Mas assim, perto do que o Garro pode entregar, e eu sei que ele pode entregar mais, foi um desempenho abaixo, né? Mas eu não tenho como cobrar, sabe? O Garro, ele joga muita bola, ele é o principal jogador do Corinthians. Assim, mesmo com o Memphis e Yuri, o Garro é o principal, é o pilar, é o cara que faz esse time andar, é o cara que claramente está no sacrifício e mesmo assim ele continua se entregando, se doando, chamando a responsabilidade de certa forma, né? Da mesma forma, tem muita gente que passa pano por algumas coisas, eu venho passar pano pro Garro, porque eu sei que não tá sendo fácil. Eu sei que não tá nada fácil jogar da forma que ele tá jogando, no sacrifício, né? E eu espero que ele possa se recuperar e tá mais ainda 100% para os próximos jogos. Eu vou dar uma atuação regular pro Garro. Não vou dar ruim, mas vou dar regular pro Garro. Acho que ele deve um pouco ainda, mas dentro das circunstâncias, vou dar regular pro Garro. Como eu disse, eu não levaria o Garro por jogo da Liga Arena. É sintético, amigo. Não dá. Isso pode prejudicar o futuro da temporada do Corinthians. Porque se a gente perde os três juntos, é fim de papo, gente. Se a gente perde o Garro sem previsão de retorno por conta dessa lesão gravíssima do joelho, o Memphis, que só deve voltar para o jogo da volta do Atlético Paranaense, olhe lá, e o Yuri até novembro, me desculpa, gente, é fim de temporada. E é, assim, brigar na bacia das almas para se salvar com 45.
Sem Yuri, Garro e Memphis, é impossível do Corinthians não tá na zona da degola. É impossível. São os 3 principais jogadores do time, sem Carrilho também. São os 4 principais jogadores do time, a gente já não tem 3. Então eu compro a ideia se o Dorival falar que vai poupar o Garro. E pra mim tem que poupar. Tem que cuidar da saúde do Garro. Tem. Eu sei. A gente precisa dele inteiro. E se você quer ter ele inteiro pro jogo da volta e pra sequência do Campeonato Brasileiro, o Garro não pode jogar no gramado sintético. No gramado normal já não é fácil. No sintético é pior ainda. Força muito o joelho. Eu espero muito que o Dorival tenha essa consciência, tá? Eu sei o Garro vai querer jogar, o Garro vai querer ajudar, mas coloque isso na cabeça do Garro. Não dá para ele jogar, porque a gente corre o risco de perder o Garro pro resto da temporada. E aí, meu amigo, se prepare, porque vai ser aterrorizante não ter nenhum dos 4 principais jogadores do time. Até porque hoje nem reserva o Garro tem, porque o Coronado foi mandado embora. Então, eu compro muito a ideia de poupar o Garro. Vamos lá para a nota do Guinegão. Né? Eu vou dar o melhor da partida pro Gui. Tá? Se movimentou, se doou, se entregou, correu, né? Fez o gol, muito importante. O primeiro gol dele com a camisa do Corinthians no profissional. Um garoto muito promissor. Um garoto que tem qualidade. Né? Ainda está sendo maturado. É um jogador que acabou de completar 17 anos. O Gui é muito novo. É bizarramente novo. Está sendo colocado no fogo e está se provando. O Gui entrou nos outros jogos e já tinha ido bem. Claro, ainda muito estabanado, ainda tem isso, mas é muito jovem. Mas a gente vê um potencial ali. A gente vê nascendo um cara promissor. Tá? Então vou dar o melhor da partida pro Gui, pela entrega dele e, obviamente, pelo gol. E o Kaique, cara, boa partida do Kaique. Gostei da movimentação, tá? Chamou a responsabilidade em alguns momentos, pediu bola, tentou ir para cima. Teve um lance lá que ele foi para jogar individual, deu um chutaço e quase fez o gol no goleiro. Então foi muito bem. Gostei. Boa partida do Kaique. Galera que veio do banco, tá? Começando pelo Vitinho. Cara, o Vitinho claramente sem ritmo de jogo. Claramente sem ritmo de jogo. Os primeiros toques dele na bola foram aterrorizantes. Foram assim de canela. Depois, pro final do jogo, ele meio que entrou no ritmo do jogo e conseguiu ser participativo. Vou dar aí regular pro Vitinho. Tá? Não espero nada do Vitinho, te deixo isso aqui claro. Não espero um craque. Espero que seja um cara que vai agregar. Acho que é um cara que pode agregar alguma coisa. Mas não tem nenhuma expectativa de que, nossa, que contratação não. E eu espero que vocês não tenham criado expectativa. Vou dar nota regular pro Vitinho. Thales Magno, meu Deus do céu. Cara, Thales, meu Deus. Ai, eu tô cansado de falar do Thales aqui, cara. Ele teve chance de novo, né? Claro, o Ronaldo virou o Neuer no segundo tempo, fez várias defesas, mas o Thales perde chance, desperdiça. O Thales tem uma. Ele criou uma inimizade com a bola. Que, meu Deus! É difícil de ver o Thales jogar, cara. Eu acho que não foi a pior partida do Thales, porque já fiz partidas bem piores que essa, mas foi ruim. Foi ruim. Não vou estar péssimo, mas foi ruim. Cara, Dieguinho, Bahia e Charles eu vou deixar sem nota. Mal tocaram na bola. Entraram no final do jogo, já tava no bumba meu boi. Gustavo Henrique já tinha virado centroavante, já tava uma loucura completa. Assim, uma doideira. O Dorival mexeu também. É, o Rian, né? Não foi o Charles que entrou. Foi o Rian. O aplicativo tá errado aqui, eu tô indo na dele. Foi o Rian que entrou, o Charles não entrou, não. Foi o Rian que entrou no lugar do Matheus Bidu no finalzinho do jogo. Não entendi nada essa substituição também. A gente já tava. Era o Martins e o Rian de zagueiro. Todo mundo lá no ataque, o Corinthians tentando de qualquer forma. E ainda o goleiro do Bahia virou um Neuer, resolveu pegar tudo no final do jogo. O resultado mais justo da partida seria um empate ou a vitória do Corinthians. Mas a gente sabe, né? Futebol, ele é injusto e, infelizmente, erros como o que o André Ramalho e o Mateuzinho cometeram durante a partida custam pontos importantíssimos para o Corinthians na tabela. Infelizmente, nesse momento, estamos a 3 pontos da zona de rebaixamento e o próximo jogo é uma final. A gente tem uma sequência de finais. Né? A gente tem aqui uma sequência de finais, vou pegar o calendário para vocês.
Vamos lá, calendário, calendário, calendário. O Corinthians pega o Vasco no final de semana. Meu Deus, um jogo que vale 6 pontos. Lá em São Januário. 6 pontos esse jogo vale aqui. O Corinthians não pode nem pensar em perder esse jogo, meu amigo. Podem pensar em perder esse jogo. Aí a gente tem um Atlético Paranaense, jogo da ida. Um derby em casa, de novo, Corinthians e Palmeiras. E a volta do jogo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, nós temos aqui 4 finais para disputar. O jogo contra o Vasco é importantíssimo. É assim, muito importante. Tá absurdamente importante. O Vasco vai vir com uma moral do caramba por conta do 6-0 para cima do Santos. Então o Corinthians tem que estar muito bem focado. É na casa dos caras, o torcedor vai estar empolgado pela goleada no final de semana. Então, assim, não vai ser um jogo fácil. Sei, o time do Vasco é limitadíssimo, tem sérios problemas, eles vão embalados. O Corinthians tem que estar ligeiro. Não dá para entrar dormindo como entrou contra o Bahia. Nem muito menos contra o Juventude. Né? E aí, Atlético Paranaense, derby, Atlético Paranaense de novo, cara, jogos importantíssimos. É o que vai definir a temporada do Corinthians. É simples. É simples, tá? Então, se preparem, meus amigos. Não vai ser fácil. No meio desse caminho, vamos ter aí, né, a votação para a presidência. Eu espero que esses caras estejam pensando no bem do Corinthians e não no bem deles próprios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreve aqui embaixo para ajudar demais o meu trabalho. Fui!